Eu vou fazer algumas ponderações com vocês e depois eu vou dar as orientações para a nossa conclusão do trabalho, tá? O que eu queria nessa minha consideração era falar para vocês assim, é muito compreensivo e é compreensível que nós tenhamos medo, que nós tenhamos insegurança para nos apresentarmos aqui. Nós estamos no primeiro ano, no primeiro semestre, então isso é uma coisa que acontece mesmo, tá? Nós percebemos que vocês se doaram, que vocês se dedicaram, e nós também percebemos que tem algumas coisas que a gente poderia fazer melhor. Eu vou contar uma história para vocês, que a gente vai traçar uma analogia, tá? Essa história era de um homem bom. Este homem bom, ele teve um sonho, e neste sonho, um anjo trouxe para ele uma missão. Ele era um homem bom, o anjo veio trazer uma missão. E a missão era: você vai ter que pegar o máximo de pedras que você conseguir e vai levar no monte mais alto e mais longínquo que existe. E quando você conseguir fazer isso, você vai se lembrar deste nosso encontro e você vai chorar 2 vezes. E aí, este homem, ele era um homem bom, ele era um homem justo, e ele falou: o anjo me deu essa missão e eu vou fazer. Então ele pegou muitas pedras e ele abandonou as coisas da sua vida, e ele abandonou aquelas pessoas que conviviam com ele, e ele foi para poder fazer esse trabalho. Foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho muito árduo, e aos poucos as pessoas começaram a caçoar dele, as pessoas começaram a fazer bullying, e as pessoas começaram a falar: como você é idiota? Onde já se viu falar que um anjo vem falar alguma coisa para você? Quem é você para um anjo vir falar? Aí ele foi meio que desanimando, aí foi caindo uma pedra aqui, foi escorregando uma pedra acolá, e ele foi abandonando outra, e foi largando mão, e foi falando: ai, hoje está frio, ai, hoje eu estou triste, ai, eu acho que nem vale a pena. E cada dia acontecia alguma coisa com ele. Mas, mesmo assim, ele falou: não, eu vou fazer, eu preciso fazer isso. E ele foi perdendo muitas pedras pelo caminho, até que um dia, já fazia muito tempo já, ele conseguiu enxergar uma montanha muito alta e muito distante. Quando ele enxergou essa montanha, muito alta e muito distante, ele falou: meu Deus, eu acho que eu encontrei a minha montanha. Ela é a montanha do meu sonho. E aí ele foi, e foi mais quase uma noite toda para ele chegar lá. Quando ele chegou lá, ele estava muito exausto, estava muito cansado. E aí, simplesmente, ele desmaiou, de tão cansado que ele estava. Desmaiou e dormiu. Quando ele acordou no outro dia, ele viu que estava aquele sol maravilhoso, e ele estava lá no alto da montanha, e aí ele chorou muito, porque ele falou: nossa, eu consegui, foi tão difícil, só eu sei as coisas que eu passei para chegar aqui, mas eu consegui, que lindo. Aí ele olhou, aquelas pedras que ele tinha conseguido trazer, tinham se transformado em pedras preciosas. Aí ele falou: nossa, que coisa maravilhosa, olha o tesouro que eu consegui para mim, e fui eu mesmo que construí esse tesouro, que coisa linda. Ele ficou muito, muito, muito feliz. Mas aí ele começou a lembrar de todas as pedras que ele tinha abandonado pelo caminho e que ele tinha deixado cair, porque ele não tinha dado o seu melhor. Algumas coisas ele precisaria ter sido um pouco mais disciplinado, algumas coisas ele poderia ter feito melhor, ele poderia ter se dedicado. E aí ele chorou mais uma vez, porque ele falou: eu fui bem, mas eu poderia ter ido tão melhor. E aí ele se lembrou daquele encontro que ele teve com o anjo, e que o anjo contou para ele. O anjo tinha contado que ele teria chorado 2 vezes. Então aqui hoje nós nos encontramos no alto da nossa montanha, e a gente fez algumas coisas muito legais para chegar nessa montanha, e a gente também fez algumas coisas que não foram tão legais assim. Então o que a gente vai perceber? Nós precisamos juntar o máximo de situações possíveis para que nós possamos ter orgulho, para que nós possamos ter alegria
daquilo que nós vamos fazer, daquilo que nós vamos conquistar. Nós estamos apenas no primeiro semestre, nós ainda somos nenês, ainda vai chegar um tempo que nós vamos ter muitas pedras para apresentar no alto da nossa montanha, e a gente vai poder também compartilhar esses nossos tesouros com aquelas pessoas que gostam da gente, com os nossos familiares, com as pessoas que torcem por nós. E aí, nós também vamos pensar uma coisa: puxa vida, os professores são pessoas que eles de vez em quando dão bronca, de vez em quando eles são um pouco duros com a gente, mas os professores, eles têm uma missão. E a missão que eles têm é exigir que nós sejamos melhores a cada coisa que nós fizermos. Porque se não for para a gente crescer, a gente nem vai para a faculdade. Se não for para a gente crescer, a gente vai ficar em casa, dormindo, engordando, assistindo série. Então, nós vamos perceber que na nossa vida, nós temos algumas oportunidades. E a gente precisa ter muita força de vontade e muita alegria e muito amor em poder aproveitar essas oportunidades. Vocês falando aqui, eu me lembrei de um dia que eu estava na faculdade e era um encontro que devia ter mais ou menos umas 300 pessoas lá. Eu era estudante e foi numa época que aconteceu uma coisa terrível. Tinha um lugar nos Estados Unidos que tinha pena de morte. E o cara, ele foi julgado e foi condenado, e aconteceu que eles não conseguiram reunir informações suficientes e eles condenaram ele, e ele foi executado, e depois que ele foi executado, descobriram que ele era inocente. Então isso foi uma coisa que a gente estava todo mundo muito chocado, sabe? E aí eu estava muito chocada, e eu sou uma pessoa muito passional em tudo que eu faço, né? E aí foi me dada a oportunidade de eu falar. E aí vocês não vão acreditar. Eu vou contar para vocês uma coisa, porque eu sou uma pessoa que eu também sei rir das minhas loucuras. E quando eu fui comentar o caso, em vez de falar que ele tinha sido executado na cadeira elétrica, eu falei que ele tinha sido executado na cadeira de rodas. Foi uma coisa humilhante, foi uma coisa triste. Mas o que você tem que fazer? Você tem que reunir o pouco de dignidade que ainda te resta, e você tem que assumir, e você tem que continuar mantendo a tua integridade o máximo que você conseguir. Então eu vou contar para vocês que algumas vezes na nossa vida a gente vai passar por apuros. Algumas vezes na nossa vida a gente vai passar por vergonhas terríveis. Mas só tem dois conselhos que eu poderia dar. O primeiro: estejam assim muito bem alinhados, para que você saiba que ninguém está olhando aquela linha pendurada na tua roupa, ou aquela coisa marfanhada que você tirou de dentro de uma garrafa e vestiu. E a segunda é que você se preparou, que você leu, que você estudou, e aí você tem alguma coisa para contar lá que vai ser uma coisa legal. Eu não sei se nessa sala eu comentei com vocês da maior gafe que eu já tive na minha vida humana. Eu contei? Quando eu entrei no banco. Quando eu entrei no banco, eu passei por uma gafe que o meu pai não me deixava ir em lugar nenhum, e eu fui num churrasco. Eu contei isso? Então eu vou contar. O meu pai deixou eu ir no churrasco, e era um lugar que chamava Arujabel. Era um lugar maravilhoso, era um lugar que as pessoas faziam eventos. E como eu contei para vocês, quando eu entrei no banco, eu ganhei a minha herança em vida, que meu pai me deu, que eram 2 calças, 2 camisas e um par de sapatos. E aí, isso era a minha herança máxima. E quando foi para ir no Arujabel, lá fui eu, com a minha calça preta, a minha blusa preta de seda e o meu sapato, e estava todo mundo de tênis, camiseta, jogando vôlei, jogando futebol, e eu com aquela roupa, aquele calor, aquele dress code, mais do que adequado. Eu vou contar para vocês que eu fiquei com dor de cabeça, eu fiquei com ânsia de vômito, eu não comi nada lá naquele dia, e eu queria que simplesmente abrisse um buraco embaixo da minha cadeira
e eu não tivesse que enfrentar aquelas pessoas nunca mais na minha vida. Mas eu precisei, na segunda-feira, ser de novo a Silvia, ir trabalhar e enfrentar aquelas pessoas. Porque o que nós vamos perceber? Por mais que as pessoas pareçam nossos parças, e as pessoas falam, nada a ver, legal, né? As pessoas, elas dão bastante risada, mas elas não estão rindo com você. Elas estão rindo de você. E elas querem mesmo que você não se dê bem. Porque é uma coisa natural, que é quase uma coisa pequena do ser humano. O ser humano, por natureza, para que ele possa se sentir melhor, ele se sente bem em ver que o outro não está bem. Então, o que eu quero deixar para vocês aqui? Uma mensagem de que vocês são vitoriosos, porque vocês chegaram no final de uma jornada, vocês apresentaram hoje um trabalho muito importante, especial. Nós estamos no final de um semestre, nós estamos a uma semana de concluirmos as nossas provas, então isso daí é um desafio importante que vocês já passaram, e nós estamos numa situação de que a gente tem muito mais pedras salvas do que perdidas. Então isso também é uma coisa muito boa. Então o que eu quero é dizer para vocês que vocês tenham esse cuidado especial nas coisas que vocês vão fazer, porque a gente nunca sabe se um CEO está te assistindo. A gente nunca sabe se você está subindo no elevador com o presidente internacional de uma empresa. Então, a gente nunca sabe. Por causa disso, a nossa postura, ela precisa ser sempre uma postura de uma pessoa de bem. Porque não existem bons trabalhadores que não sejam boas pessoas. Isso é muito importante vocês saberem. Dito isso, eu queria dizer para vocês que vocês vão avaliar-se com seus amigos, os colegas, vocês vão identificar os seus grupos, e essa avaliação ela vai sair daqui hoje, na minha mão. Eu vou receber as avaliações, e vocês vão contar qual a nota que os grupos 1, 2, 3, 4 e 5 tiveram, com nota de 0 a 10, e as ponderações. Enquanto vocês estão fazendo isso, eu vou passar nos grupos e vou tirar uma foto, um selfie com o pessoal do grupo, tá bom? Combinado, pessoal? Muito obrigada, e eu tenho certeza que a gente foi bem, mas que no próximo semestre a gente vai ser melhor, porque o Kaizen é a gente ser melhor a cada momento, tá? Obrigada, pessoal. Obrigada.